Hoje eu quero falar sobre a onipotência de Deus. O que é a onipotência? O que é ser onipotente? Nós precisamos entender que isto faz parte dos atributos de Deus. O que é um atributo? É uma propriedade, é uma qualidade, é algo que faz parte do caráter, faz parte da pessoa. Então, a onipotência, ela faz parte de Deus, faz parte do ser de Deus. E ele então é distinguido, é identificado, é conhecido por este atributo que faz parte do caráter dele, que faz parte da pessoa dele. Por isso que nós então falamos que Deus é onipotente. Ainda dentro dos atributos de Deus, é muito interessante de nós entendermos que existem dois grupos de atributos. O primeiro grupo é incomunicáveis. São atributos que Deus não comunica, que Deus não partilha com o homem, como eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência e outros. O segundo grupo são os comunicáveis. São atributos que Deus comunica, partilha com o homem. Exemplo: amor, misericórdia, justiça. A palavra onipotência, ela vem de dois termos latinos. Omni, que é todo, e potens, que significa poderoso. Então, se nós pegarmos o que é onipotente, é Deus Todo-Poderoso. A onipotência divina se refere ao fato de que Deus tem poder para fazer o que Ele quer. No Salmo 24:8 diz assim: quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Jeremias 32:27 também diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Entenda que Deus não é apenas o Criador e sustentador, é também o governante supremo do universo. É Ele que manda em tudo. Salmos 47:2 diz assim: pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. O Salmo 95, do 3 ao 5, diz assim: pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Então entenda que o poder de Deus é infinito e Ele não está limitado a fazer somente o que Ele já fez. Deus é capaz de fazer muito mais do que Ele já faz. Algumas pessoas pensam que Deus está limitado, está preso, que Deus não continua criando nada. Tudo que Deus tinha que criar, Ele já criou. Então elas pensam num Deus estático, paralisado. Não. Deus, Ele continua ativo até os dias de hoje. O próprio Jesus falou que o meu Pai nunca parou de trabalhar. O Salmo 115:3 diz assim: nós respondemos, o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que quer. Aqui o salmista ele está respondendo algumas pessoas que dizem: onde está o seu Deus? Então ele fala: nós respondemos, o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que Ele quer. Agora eu quero falar algo muito interessante para você. Você sabia que tem coisas que Deus não pode fazer? É isso mesmo. Algumas coisas Deus não pode fazer.
Talvez você esteja pensando, mas que conversa é essa, Edson? Como que tem coisas que Deus não pode fazer? Eu vou te dizer algumas coisas que Deus não pode fazer. Primeiro, Deus não pode mentir. Segundo, Deus não pode pecar. Terceiro, Deus não pode negar a si mesmo. Quarto, Deus não pode ser tentado pelo mal. Quinto, Deus não pode deixar de existir. Sexto, Deus não pode deixar de ser Deus. E sétimo, Deus não pode agir de maneira incompatível com nenhum dos seus atributos. Você viu quantas coisas que Deus não pode fazer? Eu quero ler um texto que está lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Também existem outros textos que eu vou deixar aqui, como 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Carta de Tito, capítulo 1, versículo 2, e a Carta aos Hebreus 6,18, onde está falando um pouco mais ainda sobre esse assunto. Um grande abraço e fique com Deus.